Olá a todos, obrigado por me receber. Meu nome é Chico Adelano, eu sou designer há mais de 20 anos e, como eu costumo dizer, eu tenho aprendido muito, né? Acho que aprendizado é uma coisa para buscar para a vida inteira. Eu acho que eu também tenho aprendido cada vez mais. Então, acho que quanto mais anos, né, eu tenho de vivência, né, mais conexões eu tenho feito e mais eu tenho aprendido. Isso não só na educação formal, né, em graduação, pós-graduação e cursos, mas principalmente em conhecimento empírico, né, em fazer o design, em ouvir pessoas, em observar pessoas trabalhando. Esse tema aqui, o Mapeando Serviços com Sentido Aranha, ele vem desse lugar, do conhecimento empírico. Uma coisa que eu acho que eu sempre fiz, né? Talvez eu tenha feito muito no passado, passei um tempo sem exercer isso, e talvez isso tenha até coincidido com um apagão criativo que eu tive, e quando eu reativei, né, super valorizou o meu trabalho e a minha satisfação com o trabalho. Tá? Como dado importante aqui para o entendimento desse pensamento, sentido aranha, sim, vem da inspiração no Homem-Aranha, que tem esse poder, né, de superativar os sentidos, de ouvir melhor, de olhar, né, com mais precisão, e aí perceber melhor as situações que estão ao redor, né, antever movimentos, tomar decisões. E é por aqui que a gente vai, tá? Também aqui é importante eu pontuar que esse material não tem nenhuma pretensão de ser uma ferramenta reproduzível, um frame de trabalho, um mapa de alguma coisa, mas esse exercício de autocrítica, né? Eu tenho lidado muito com o design como cultura, o design como liderança, e a gente usa muito a crítica nesse lugar. Acho que a crítica é um potencial para o nosso desenvolvimento, para o desenvolvimento da profissão. Acho que o design é, antes de tudo, um trabalho intelectual, né? Um trabalho propositivo, criativo. Então, esse fazer, observar e constantemente perguntar sobre como pode ser melhor, né? Que alternativas que a gente tem, ele pode ser bastante importante. E aí, para fazermos esse exercício autocrítico, eu trago uma pergunta norteadora, né? O que nos resta quando tudo é design system e padrões e dados? Por que eu trago essa pergunta? É uma pergunta, né, que obviamente me motivou a crítica, que eu acho que é bastante pertinente aqui no início de 2021, né, no momento que estamos falando. O Design System, que é o grande tópico do momento, na minha percepção, ele trata justamente disso, né, ele na sua essência a padronização de elementos de interface. Interface é uma coisa que também já foi muito padronizada, né? UX, design de experiência, né? O design de experiência do usuário, o UX, como algumas pessoas falam, atraiu muita gente, gerou muito emprego. Então tem muita gente que vem e aí 3 meses de envolvimento com a disciplina já está trabalhando, já está tendo que entregar resultado. Clientes, né, que nunca se envolveram com isso, se envolvendo agora. Isso é extremamente positivo, né, enquanto geração de mercado, mas dificulta com que alguns entendimentos sejam feitos, né? Então, interface que está sendo estereotipado como esse retângulo em pixels, na verdade, é qualquer, né, coisa que se propõe a ser a fazer a interlocução, né, da conversa entre pessoas e pessoas e sistemas. E eu acho que a discussão do Design System já vai muito para esse lado, para fechar padrões, e a gente também vê que nós, e me incluo nisso, somos muito interessados nos padrões de leitura, nos padrões de navegação, nos padrões de rolagem. E isso a gente vai mudar a todo tempo, né? Ele muda por uma dinâmica cultural. Eu acho que a gente também está fazendo muita leitura pragmática sobre isso. E dados que vêm influenciando totalmente a gente, e cada vez mais querendo clusterizar, né, pessoas, clusterizar comportamentos. Então essa grande padronização do design, que na sua essência é uma disciplina que deveria gerar significados, gerar linguagem, começa a entrar numa limitação e numa possibilidade de entregar resultados muito parecidos, que podem ser extremamente efetivos, né, mas que perdem boa parte da relevância, né, que a gente tem em contribuição, porque outras disciplinas podem chegar no mesmo resultado e os softwares também podem chegar no mesmo resultado se a gente levar por esse lado. Enfim, posto isso, né, o desenrolar disso vem a partir de uma possível resposta, e uma possível resposta num olhar apreciativo, né, com uma visão otimista
sobre o que estava acontecendo. Sim, nesse momento a gente está olhando para esses grandes padrões, né, para essa camada de dados e está se empoderando, né? A gente está ganhando a capacidade de conceber essas experiências para as pessoas, né? Somos projetistas de experiência. Mas a gente tem uma grande responsabilidade junto nisso aí, né? Que é cumprir a expectativa que todas essas promessas de experiências estão gerando. E expectativas é uma coisa que eu levo bastante em consideração no meu trabalho, né? Esse foi uma palavra que eu tomei consciência com o Fabiano Pereira, que foi meu professor no IED, e eu gosto muito de semântica, então eu comecei a pensar muito nessa questão do X, né? O X, o X, o X do UX, ele vem do experience. E sim, a gente, né, se propõe a gerar experiências para as pessoas, né? Grandes momentos para as pessoas, grandes significados para as pessoas, né? Mas a gente talvez não discuta com a mesma intensidade a questão das expectativas. Felizmente, a gente tem crescido muito a participação etnográfica no processo, muita entrevista em profundidade, muita observação, muita imersão, mas eu vejo que as expectativas ainda vão para um grande bolo de dores, né, e de problemas, de necessidades. Então, quando a gente generaliza assim, a gente perde muito da capacidade que a expectativa tem de nos dar compreensão de sensações que estão sendo ativadas naquele momento. E essas sensações, elas podem trazer emoções que podem guiar decisões. Esse é um pensamento que ele é bastante difundido dentro do design clássico, né, do produto, do gráfico, dos estrategistas de branding, né, e ele cada vez mais tem voltado aí para as rodas de conversa do design, que é pensar nesse design feeling, né, fazendo uma crítica aqui, uma oposição a esse pensamento que foi mais pragmático, mais próximo dos negócios, mais próximo da ciência, mais próximo da tecnologia, feito pelo design thinking, né? Eu sou um dos grandes defensores do design thinking. Eu acho que ele foi muito estereotipado também, mas ele não é o foco aqui. O foco é a gente falar muito dessa camada dos sentimentos, né? E é justamente para falar desses sentimentos, de falar dessas coisas menos, a princípio, menos racionais, que o design traz, que eu acho que a gente tem que ligar esse sentido aranha, né? A gente pode citar aqui, para citar um teórico do UX e falar de Don Norman, que é o aspecto visceral da experiência. É uma coisa que o design de produto faz muito, né? Que a pessoa se deparar com a forma, com a cor, e que isso também ajudou a ter parte do estereótipo do design só como estética, mas que atrás dessa estética tem grandes construções de significado que geram a experiência. Esse vislumbramento das coisas, esse encantamento pelas coisas é a experiência, né? E eu acho que isso é quando a gente vai para uma camada sobre verdade e paixão das coisas que são percebidas pelas pessoas e que não está necessariamente na expressão literal de resposta a padrões e dados, né? Quem é de marca, né, de branding, é muito acostumado a lidar com esse tipo de gestão, né? De você intencionalmente planejar essas coisas, planejar esses drivers, né? Planejar que essas coisas aconteçam. Mas no discurso de experiência não se fala tanto nisso, né? E eu acho que essa aproximação é bem necessária. E isso muda a capacidade que você tem que ter de mapeamento. Então, as pessoas, eu vejo os UX cada vez mais especialistas em entrevistas, em mapeamentos, mas cada vez mais com um olhar pragmático. Eu acho que aqui a gente tem que ligar essa sensação. Eu trouxe essa foto aqui, porque essa foto se relaciona com um momento que eu passei por uma coisa que tecnicamente a gente chama de disrupção cognitiva. Disrupção cognitiva é quando tudo aquilo que você está vivendo deixa de fazer sentido. Tudo aquilo que está sendo prometido para você, você perde uma conexão total. E veja bem, falando em cognitivo, né, o começo do processo cognitivo ele vem dessas leituras são mais, né, viscerais, emocionais, e as racionais elas estão só no final desse processo. Então, é bem importante que a gente entenda que, assim como aconteceu comigo aqui, foram pequenas variáveis aí, né, quase numa camada de imprevisto, que fizeram isso acontecer. Então, uma relação de textura, de temperatura, de cores, né, de ambiência que aconteceu ali para me levar a essa disrupção. Isso é bem importante, porque quando a gente padroniza, talvez isso aqui numa pesquisa de usuário, ela seja um caso isolado.
E eu acho que pegar esse caso isolado conversa com uma provocação e uma expectativa geral do mercado muito interessante, que é a total personalização das experiências. E a gente fala muito dos dados conseguirem, né, gerar experiências próprias para o usuário Chico. Mas será que os dados conseguiriam pegar essa micro variação que aconteceu ali e que gerou essa disrupção? Né? Eu acho que esse é um questionamento importante, porque talvez a gente não devesse mapear, né, decidir sobre as coisas, mas qual é o desafio de gerar coisas que sejam orgânicas, altamente adaptáveis, próprias para lidar com o caos, próprias para lidar com o imprevisto. E é isso que me motiva a tratar do campo das sensações. Até porque, né, a colocar essa próxima foto, você vê que essa transição de uma tragédia total para êxtase absoluta pode acontecer em pequenos segundos, né? Em um tempo curtíssimo. E que ela não tem uma sequência exata para acontecer. É justamente essa coisa que sai da linha, que se abre, né, que se cruza, que vai para realidades paralelas, que vira um grande desafio no desenho de experiência. Então isso torna a coisa mais difícil, né, mais discutível, e eu acho que por isso mesmo mais empolgante, né, mais desafiadora. E leva a gente para uma satisfação na resolução muito maior. Né? Como é que a gente cruza isso com metodologia? Né? Eu acho que quando eu olho para esses momentos de grande êxtase, eu vejo justamente esses mundos, essas possibilidades do design se aproximarem, que seria colocar o design realmente numa máxima potência. Porque a gente conseguiria trazer todo esse lado que foi super valorizado nos últimos anos, representado pelo thinking, né, que é de pensar no holístico, pensar no ponta a ponta das coisas, pensar nas visões de jornada, de mapeamento, de blueprint, trabalhar em técnica para lidar com essas coisas assíncronas, né, não entender apenas as coisas absolutamente sequenciais, mas coisas que precisam acontecer e vão ter cruzamentos aí, né, invariáveis interessantes, mas garantir que esse feeling se entregue, né? Que sobretudo essas coisas que a gente faz, elas signifiquem algo para a pessoa. Falo sempre, desenhe uma experiência, dê um feedback na tela, dê um feedback de pagamento na tela, tornei as coisas mais legíveis. Legal, mas isso deveria ser obrigação, né? Acho que tudo que não tem isso é um mau design. Acho que aqui a gente está falando da expressão máxima do design. E por isso que eu trago esse termo integral, né? Para a gente pensar cada vez mais só não na ótica dessa pessoa como usuário, mas ampliar, né, os papéis que essa pessoa pode ter na experiência, e assim como conseguir entregar valor para os pensamentos, para as crenças dela, para ela como ecossistema e fazer ela propagar o resultado dessas experiências. Tá? E aí, acho que essa combinação, ela vem aqui de novo na brincadeira do Homem-Aranha, né, que é conseguir ter essa grande sensibilidade, mas alinhada com o método científico. Né? E a leitura do método científico é bem interessante, porque se vocês observarem as etapas, quem já tem algum envolvimento com design thinking também, fatalmente vai conhecer a figura do Double Diamond, né? Essa proposta que o pensamento criativo ele passa por expandir possibilidades e fechar possibilidades. E que, principalmente nessa figura, que é o Double Diamond de Stanford, a gente tem ali etapas que vão se cumprindo nesse movimento de abertura e fechamento. Eu gosto muito de abstrair esse desenho. Apesar de eu usar ele bastante, né, de forma didática, usar ele para aulas, eu gosto muito de, na prática, na execução do design, abstrair ele. Por quê? Porque muitas pessoas também passaram a enxergar isso como sequência de atividades, formatos de entregáveis. Eu acho que se a gente conectar de novo com essa coisa, o sentimento orientado por um método científico, então nos dando uma linha metodológica de como prosseguir pela descoberta, eu acho que tudo fica muito mais interessante. Tá? E aí isso faz a gente chegar aqui e ter uma leitura muito mais intencional dos sentidos. Né? Veja bem, se a gente olhar para os sentidos e já tiver uma ideia do que eles poderiam ativar e entregar, né, em termos de momentos, de sensações, de artefatos, a gente consegue já fazer perguntas muito mais qualificadas no nosso mapeamento. E mesmo quando a gente não encontrar essas respostas, a gente pode ampliar essas perguntas, né, no nosso processo criativo.
Então, a gente ganha uma capacidade analítica e uma capacidade criativa bem interessante quando a gente olha para isso. Mas por quê? Tá, se ainda não fez sentido o que eu construí, quando a gente fala do experiência, a gente está falando do vivenciar. O vivenciar te ativa como humano com tudo que você tem à disposição. E tudo isso está acontecendo junto com a gente tendo consciência e intencionalidade ou não. Então, no campo da visão, a gente tem toda a questão dos signos gráficos. Então, se a gente falasse de design system hoje, a gente estaria falando basicamente de visão, dos signos gráficos, talvez um pouco da questão do tato. Mas a gente traz aqui tipografia, cores, grid, ícones e tudo que possa ser considerado um signo gráfico, mas a gente precisa discutir a qualidade que eles têm como elementos culturais. Quando eu amplio isso, principalmente fazendo aquela provocação da interface, amplio o que é a interface e entendo toda a ambientação, todo o deslocamento temporal como interface, como é que os elementos culturais estão se expressando ali. Então a gente tem um exemplo lá do filme Pantera Negra, que foi para esse lugar, né, da construção de linguagem, né, de explorar o que era o sci-fi com o étnico. Isso é um exemplo que está dentro, né, de um exercício artístico, dentro da ficção. Como é que a gente traz isso para serviços? Tá? Aqui a gente tem que considerar esse mundo digital, esse mundo que ele não é digital ou físico, ele é um físico totalmente integrado com o digital, vai ser o mundo próprio da realidade pós-digital. E as realidades mistas vão fazer parte disso naturalmente. Assim como parte delas, a gente costuma pensar que a gente ainda está distante em consumo de tecnologia, mas parte disso já está impactando a nossa vida, como os filtros de Instagram. E aí, coisas que hoje são muito próprias da arquitetura vão ganhar relevância dentro da discussão do UX, como a luminosidade e a ambiência. Muita gente considera isso, mas talvez ainda em relação a quanto afeta essa interface pixels, e pouco como isso afeta os sentidos humanos. E aí todas as reações que podem ser desencadeadas disso. As reações, na verdade, vão estar em todos os sentidos, né? Você está ampliando as coisas que você está ativando e essas coisas podem colidir. Mas é importante saber que o olfato e a audição, eles são grandes ativadores de memória. E quando a gente fala de experiência, a gente também, às vezes, fala de coisas que são intangíveis, né? Momentos, tempos, ideias que estão sendo colocadas para as pessoas. E o olfato e a audição, eles são ativadores disso, de memórias que muitas vezes vão ser construídas nisso. Pensa, né, na sensação boa que você relaciona com o cheiro de mato, né, com a lembrança do mar, né, com o som das ondas. Então, essas coisas elas têm uma força que podem ser intencionalmente criadas para cá. Como é que a gente identifica? Como é que a gente cria? Como é que as sobreposições dessas coisas funcionam? Assim, aí já puxando para a questão do tato, uma vez que a gente cada vez mais tem usado o digital para conectar pessoas a objetos, pessoas a espaços, pessoas com pessoas, que seja um motoboy entregando alguma coisa na sua casa, ou um concierge de um lugar que você foi visitar numa experiência digital, ou seu anfitrião lá no Airbnb, como é que a gente está estabelecendo diálogo e como que essas sobreposições de falas, de sons, de cheiros, de elementos visuais, né, tridimensionais, eles podem convergir, né, para um sucesso ou fracasso de uma experiência. Estrategicamente também tem uma oportunidade bem interessante aqui, da gente entender que a visão é tradicionalmente ligada à atração que a gente tem pelas coisas. Eu não sou um grande especialista nesse ponto, e aqui tenho buscado muito conhecimento sobre as pessoas que perdem esse sentido, a visão, mas tradicionalmente a gente reconhece, né, e forma opinião muito mais rápido por coisas que a gente vê. Nós somos seres visuais a princípio, né? E aí a gente tem o olfato, o paladar e a audição nessa grande função de conexão. Eles conseguem nos transportar a situações, valores e imaginários que a gente tem, né? E o tato como essa coisa da confiança, né? Como a terra firme, né? Como o chão para pisar, como o toque de mão, né? Como o contato entre pessoas, ou contato com objetos, né? Por isso a questão dos materiais, né? Da dinâmica dos ambientes passa a ser muito interessante aqui também. Como é que a gente organiza tudo isso, né? Aqui, de novo, brincando com o termo aranha, esse é um gráfico aranha, que geralmente ele tem essa
essa visão de pentágono, mas acredito que pode ter outras expressões geométricas, e que ele é próprio para a gente fazer comparação de parâmetros, né? Como é que ele vai funcionar? Então a gente pode colocar como parâmetros os sentidos e ver que em situações diferentes, estar ativando menos ou mais esses sentidos, a gente vai ter diferentes representações gráficas, né? E isso pode ser muito interessante para a gente fazer registro de pesquisa. Eu confesso para vocês que a maior parte dessas coisas que eu faço fica na minha memória, e eu tenho uma memória visual que faz uso disso, né? Mas já cheguei a fazer descrições de projeto com essas descrições, que de novo não é nada super, né, inédito, na verdade nem um pouco inédito, né? Quem é de branding é bastante acostumado a trabalhar com os sentidos e trabalhar com essa representação. Acho que a crítica é a aproximação dessas técnicas numa entrega, né, maior para todos nós, que é a experiência. Isso foi uma coisa que eu pratiquei muito quando eu fui estudar em Los Angeles e conheci o professor Keith Gosselin, que fazia muito disso. E a gente fez um exercício bem legal lá com ele, que foi entendendo o Starbucks, né? O Starbucks sempre referenciado como um sucesso de serviço. E aí a gente chegou ali num calor de 42 graus em Los Angeles, sair da aula e ir pro Starbucks. E é muito interessante, por exemplo, se a gente pegar essa coisa do nome no copo, como muitos sentidos são ativados simplesmente nessa interação, né? Como existe a memória visual da pergunta e da resposta, como existe a memória auditiva, né, dessa pergunta e resposta, o quanto o olfato, né, estava sendo trabalhado nesse momento, o registro visual desse nome, a capacidade desse registro visual propagar a experiência que aconteceu ali, como que eles lidam muito bem com essa relação de temperatura como conforto, né? A coisa refrescante para o dia quente, a coisa quente para um dia frio, e como o espaço ele é muito sensorial, ele é muito tátil, né? Como ele é referenciado como esse lugar de conforto pela luz, os móveis, né? A disposição das coisas. Então tem essa quase abdução para quando você vai para lá. Esse é um exercício que eu acho que é super fácil de fazer, porque felizmente muitos lugares do mundo aí tem Starbucks. Então, quem tiver oportunidade, efetivamente não tem na sua cidade, mas quando tiver um serviço que você pode entrar e sair com total liberdade, ficar o tempo que quiser, então dá para praticar muito bem isso. Então, essa aqui foi uma leitura, né, que eu fiz naquela época, e que ela pode mudar da percepção de usuário para usuário. Mas eu acho que trazer isso aqui ajuda a gente a ter uma postura analítica de pesquisa, que é aonde que essa coisa está sendo ativada, por que ela está sendo ativada, se ela poderia ser mais ou menos, e principalmente aonde que a gente quer. Por exemplo, esse poderia ser um desenho intencional do serviço, né? Por que eu quero ativar a parte da audição e como que eu vou fazer, por que eu quero ativar a visão ou não. E aí entender também na análise como é que os serviços estão ativando isso, que eles vão ativar querendo ou não, mas se eles intencionalmente estão fazendo isso, que ferramentas que eles estão fazendo e como é que isso faz expandir a experiência além do retângulo de pixels, tá? Bom, em 2021 eu faço parte do time da Accenture Interactive, da Fjord, e todos os anos, para quem já está no mercado aí, tem a publicação de um relatório de tendências bem importante. Convido vocês a baixar. Quem está conhecendo agora também, realmente assim, mesmo fora do grupo, sempre me ajudou muito esse relatório. E tudo que eu falei para vocês está muito relacionado com uma das tendências desse ano, que em português a gente está chamando de interações entusiasmantes, né, que em inglês é o Interaction Wanderlust, mas que um amigo alemão disse que a pronúncia certa é Wanderlust. Eu espero que esteja certo mesmo. Mas o importante é que aqui, nessa tendência, vem toda essa crítica, né, ao quanto as pessoas têm cansado dessa padronização da interface, o quanto esse trabalho pode ficar banalizado, a expectativa que tem de maiores experiências e até uma consequência da pandemia, que é a indisponibilidade de muitas interações físicas da forma como as interfaces estão dispostas por aí. Então, toda essa compreensão de novos sentidos, de novas linguagens, de provocação, de entendimento, né, de todos esses sensores naturais que a gente tem, ele passa a ser extremamente importante. Bom, para encerrar aqui, cito novamente o Jay Mays, né? Num material que eu vi dele, ele cita o Steve Jobs com essa frase, de que eles se preocupavam em fazer botões tão interessantes que as pessoas iam querer lamber esses botões. E aí, em palavra do Jay Mays,
vem isso, né? Que quando eles tinham essa intenção, eles tiravam o gosto da boca e colocavam no coração. Então, esses sensores, eles, enquanto produtores de significado, de interpretações e de memórias, eles podem ter ativações indiretas, ativações inspiracionais, e eu acho que é isso que é a grande riqueza que um designer pode entregar hoje. Então, espero ter colaborado aí nesse exercício autocrítico compartilhado, e desejo sucesso a todos aí nas suas experimentações. Um abraço.